seguir, Plantão de Notícias. A seguir, Plantão de Notícias. A seguir, Plantão de Notícias. Nestes últimos dias, a insegurança invadiu nossos corações. Acumulamos incertezas e preocupações com o futuro. Bem, não podemos prever o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. Um novo olhar pode mudar tudo. Mais do que nunca, este é o momento de se reinventar, descobrir novas formas de trabalho e exercitar a solidariedade. É o momento de parar, refletir e ter um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Você já agradeceu hoje por ter mais tempo de estar em família, pela poluição que está menor com menos carros lá fora, por agora ter mais tempo para terminar de ler aquele livro, ou até ligar para um amigo, por termos bravos profissionais que lutam por nós todos os dias, que continuam lá fora para manter nosso conforto aqui dentro. O mal que nos assusta pode ser o bem que nos fortalece e nos torna humanos. De repente, ficar em casa se transforma em um ato de amor com o próximo, com aqueles que você ama, e uma multidão de heróis anônimos se levanta para combater o mal invisível. Temos agora o privilégio de olhar para dentro e reavaliar quem temos sido e como devemos ser de agora em diante. Temos alguém que olha por nós, mesmo quando não podemos enxergar ou entender. Isso tudo vai passar. Nós vamos sair dessa crise melhor do que entramos. Basta ver o copo meio cheio, enxergar as oportunidades em meio ao caos e simplesmente agradecer. Com o coração grato, mesmo que separados, mas unidos em espírito, somos mais fortes e venceremos. Com a pandemia da Covid-19, foi publicada a Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que autoriza a distribuição de alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, aos pais dos estudantes de escolas públicas. Famílias com crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas passaram a receber kits com os alimentos da alimentação escolar destinados aos alunos. Apesar disso, uma pesquisa realizada pelo UNICEF aponta que mais da metade, ou seja, 54% das pessoas que moram com crianças e adolescentes que estudam em escolas públicas, declarou que não recebeu alimentação da escola durante o período de fechamento por causa da Covid-19. Morador de Tauá, município do Sertão dos Inhamuns cearense, Antônio Gonçalves Neto, de 25 anos, conta que os filhos Pedro Lucas Gonçalves, de 5 anos, e Isabela Reis, de 12, tiveram acesso por 5 ou 6 vezes a cestas contendo itens como leite, biscoito, frutas e arroz. Mesmo achando que a quantidade de alimentos fornecidos não era grande, o auxiliar de almoxarifado de uma fábrica de calçados se diz satisfeito por receber os kits. Eu acho interessante porque a criança em si é um benefício a mais para o aprendizado, né? Saber que vai estar sendo lembrado pela escola. Agradeço muito por receber, é uma forma de ajuda que a gente tem do governo. E assim, eu acho muito interessante porque ajuda a gente, que o momento está passando muito difícil. Ninguém sabe o dia da manhã, né?
Apesar de famílias como a de Antônio Gonçalves terem recebido os kits, o quadro preocupa a chefe de saúde da Unicef no Brasil, Cristina Albuquerque, quando a pesquisa da Unicef também aponta que 92% das famílias entrevistadas disseram não ter recebido doações de alimentos de forma alguma, seja por meio do governo ou de outras instituições. A questão é, o que eu faço com a minha fome e da minha família hoje? Comida, fome, não pode esperar por política pública, né? Tem que ser ações que possam ter um impacto imediato. Nós estamos falando do direito humano à alimentação, está na Constituição. Fome não é qualquer coisa. Reportagem Marquesan Araújo. Agora no seu rádio, o programa Viva a Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a Pastoral da Criança vai nos falar. Viva a vida, viva a vida, é a voz da Pastoral da Criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da Criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância. A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade. Pastoral da Criança. Alô Brasil! Está no ar o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança. Olá amigo, olá amiga ouvinte, que bom que você ligou o rádio para ouvir o programa Viva a Vida. E o programa de hoje vai falar de um tema que interessa a todos. Vamos conversar sobre a importância de observarmos os rótulos dos alimentos. Conhecer os alimentos que comemos e ter consciência do que compramos é fundamental para termos saúde. Você quer saber mais sobre isso? Então fique com a gente. Eu quero saber o que de saudável eu posso comer. Eu quero saber o que é saudável comer. Muita gente compra produtos em feiras e mercados e não presta muita atenção nos rótulos. Não observam se os produtos que compram têm registro ou não, se tem rótulo, se estão dentro do prazo de validade e qual é a procedência deles. Sobre esse tema, vamos conversar com a Paula Pisato, nutricionista da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Paula, seja bem-vinda. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente no programa Viva a Vida e vamos falar um pouquinho sobre rotulagem de alimentos. Paula, explique para o nosso ouvinte o que é um rótulo. Todo produto que é embalado, ele contém um rótulo, onde tem a informação escrita com a descrição do produto. Então a intenção é que o consumidor bata o olho naquela embalagem e saiba o que ele tem ali dentro. Por que devemos aprender a observar os rótulos dos alimentos? É bem importante as pessoas criarem o hábito de ler os rótulos dos alimentos. Principalmente hoje, que a gente está exposto a uma quantidade tão grande de alimentos industrializados, ultraprocessados, a gente fica até perdido no meio do mercado com tantas embalagens. Então, a importância de saber ler o rótulo e comparar para fazer escolhas mais saudáveis. Paula, quais são os itens essenciais e obrigatórios que devem constar no rótulo dos alimentos? A lista de ingredientes, que é muito importante que as pessoas leiam, né? O que está presente nesse produto. A lista de ingredientes está em ordem decrescente, ou seja, o primeiro alimento da lista é o que se encontra em maior quantidade no produto. E a origem do produto, de onde vem, o fabricante, o prazo de validade, a data de fabricação, o conteúdo líquido, diz a quantidade em quilos ou em litros, o volume do produto, e o lote, para controle de produção. Além da informação nutricional obrigatória, que é aquela tabela nutricional que traz em número de porções, a quantidade de proteína, carboidrato, gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares e fibras e sódio. São as principais informações que a gente tem que se atentar. E também é possível identificar os alimentos orgânicos e transgênicos através do rótulo.
Paula, como ler e interpretar as informações dos rótulos? Primeiramente, eu sugiro a gente olhar direto a lista de ingredientes. O primeiro item da lista é o que está em maior quantidade. Então, por exemplo, se a gente está diante de uma geleia ou de um suco, o ingrediente que a gente quer ver por primeiro é uma fruta, uma polpa de fruta. Se a gente identificar o açúcar como o primeiro ingrediente, a gente sabe que naquele suco e naquela geleia tem muita quantidade de açúcar. Então, a gente pode ir atrás de que o açúcar não seja o primeiro nem o segundo ingrediente. É assim que a gente vê a qualidade do produto. A tabela nutricional também pode ser consultada para fazer comparação entre 2 ou mais produtos. Vocês podem comparar entre os produtos a quantidade do percentual VD, percentual de valor diário. Aqui tiver maior quantidade de açúcar, maior quantidade de sal, de gorduras trans, por exemplo, é a que a gente não vai querer. A gente quer pouca quantidade desses nutrientes, né, desses componentes que não são benéficos para a saúde. Também é muito importante a gente olhar a data de fabricação para ver se é um produto mais fresco, né, ou a data de validade para saber se não é um produto que vai estar vencendo logo. Que cuidados devemos tomar com as informações chamativas que podem estar nos rótulos ou embalagens e que muitas vezes levam o consumidor a equívocos? Muito cuidado com isso. Não é nada inteligente a gente escolher os produtos pelo apelo visual, né? Pelas embalagens mais coloridas, mais bonitas, ou mesmo por algumas informações chamativas que tem no rótulo. Por exemplo, rico em vitaminas, rico em minerais, rico em ferro. Ele pode ter vitaminas, ferro adicionado na sua composição, mas ao mesmo tempo pode ter muita quantidade de açúcar, muito químico, aromatizante, conservante, o que faz esse produto não interessante para o consumo. Paula, a que devemos prestar atenção nos rótulos dos produtos infantis? A publicidade direcionada ao público infantil é extremamente abusiva. Frequentemente, alimentos como bebidas adoçadas, né, sucos achocolatados, biscoitos, são frequentemente associados a personagens de desenho animado, a super-heróis, são chamativas, dizendo que são ricas em vitaminas e nutrientes, né? Enfim, são alimentos ultraprocessados, então vale a atenção dos pais em ler os rótulos para saber o que tem menos açúcar ali dentro, menos conservantes e corantes e um pouco mais de fibra, pouco menos de sódio. E lembrando que, né, o consumo desses produtos industrializados, e especialmente os ultraprocessados, que é exatamente isso de pacotinho, saquinho que a gente está falando, deve ser evitado ao máximo, né? O consumo deve ser esporádico e a alimentação infantil deve ter uma base mais in natura, com alimentos mais saudáveis. As pessoas alérgicas e portadoras de alguma doença que exige restrição alimentar, a que elas devem prestar atenção no rótulo? Após a lista de ingredientes, normalmente tem um alerta para as pessoas que são alérgicas, porque as pessoas alérgicas elas não podem consumir nem traços daquele alimento que faz mal para elas. Então, isso precisa estar bem descrito. Por exemplo, pessoas com doença celíaca que não podem consumir o glúten, após a listagem de ingredientes vai estar escrito se o produto contém ou não contém glúten. Frequentemente tem um alerta alérgicos, esse produto contém amendoim, derivados do leite, então sempre após a lista de ingredientes, os alérgicos precisam estar de olho no que tem e o que não tem aquele produto. Enfim, tudo, lista de ingredientes e tabela nutricional. Paula, o açúcar deve ser consumido com moderação. Como entender nos rótulos os diferentes nomes dados ao açúcar? Esse é um dos grandes motivos da nova política de rotulagem que está sendo aprimorada, justamente para que se tenha uma informação clara e simples do que tem o produto. Então, por exemplo, quais são os nomes que nós vamos encontrar em alguns produtos como substitutos do nome açúcar? Glicose, sacarose, frutose, destrose, maltose. Xaropes, xarope de milho, xarope de malte, extrato de malte, néctar, né? Isso vale para as bebidas, frequentemente de ver néctar de laranja. Então você sabe que ali
bebida de néctar, muito açúcar, tá? E, claro, os diferentes nomes de açúcar, açúcar mascavo, demerara, açúcar invertido, açúcar orgânico, são todos açúcar. Rapadura, mel, melado, caldo de cana, são todas formas de açúcar. Paula, como será o novo rótulo para os alimentos segundo a Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária? Como o principal objetivo da rotulagem de um alimento é que o consumidor tenha acesso a uma informação simples e compreensível do que tem ali no alimento, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está buscando aperfeiçoar a política da rotulagem. Foi aprovada, a nova política de rotulagem frontal dos alimentos. Vai ser muito, muito mais fácil da gente identificar o que o produto é rico em. Por exemplo, vai estar estampado ali em forma de lupa, preto e branco, se o produto é rico em açúcar, rico em sódio e rico em gordura saturada. Além disso, vão estar sendo melhoradas o tamanho da letra, da fonte, das tabelas nutricionais, a coloração, e vai estar identificado a questão de açúcares totais e açúcares adicionados, que esse é o grande problema. Vamos fazer compras, vamos fazer compras, vamos fazer compras aqui no mercado. Não fique sozinho, senão vai se perder. Tenha sempre um adulto com você. Vamos ouvir agora a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, qual é o perigo de consumirmos alimentos estragados ou com data de validade vencida? Quantas doenças poderiam ser prevenidas se houvesse um pouco mais de cuidado com os alimentos? Por exemplo, tudo tem prazo de validade, até o ovo. Já vi muitas famílias dar iogurte para crianças, mas nem olham se a data venceu. E aí vem a diarreia e outros problemas intestinais. Precisa ver também a questão da higiene na preparação e na conservação desses alimentos. Então, cuidar muito da limpeza do local onde os alimentos são preparados. Evitar moscas e insetos em cima das comidas. Lavar bem as mãos antes de preparar os alimentos e antes de comer. Lavar as mãos das crianças. E ficar de olho na qualidade. Verificar se o alimento não está estragado e olhar a data que vence. Alimento é saúde e saúde é vida. A Pastoral da Criança é vida, é amor. E agora vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje. Ô Antônio, estão falando no rádio que a gente tem que ler o rótulo dos alimentos antes de preparar a comida. Ler o quê? O rótulo. Ah. Tudo que tá escrito na embalagem. Ah, o quê? Essas letrinhas miúdas, esse monte de números. Ah, mas lê pra quê? Acho que é pra saber se o alimento tá bom pra ser consumido. E se a embalagem não tem rótulo, como essa aqui, ó, essa aqui, a outra ali, ó? Como é que a gente faz? Então, não compra. Hoje participa também do nosso programa a irmã Terezinha Lopes Brito, coordenadora diocesana de Castanhal, estado do Pará. Irmã Terezinha, na sua opinião, por que é importante observarmos os rótulos dos alimentos? O rótulo foi criado para facilitar a escolha dos alimentos saudáveis. O outro motivo é a transparência do direito do consumidor, que deve saber o que leva para a sua mesa. Por isso, não esqueça, consulte o rótulo antes de adquirir o alimento. E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida. Atenção! Preste atenção nos rótulos dos alimentos, nos ingredientes e na data de validade. Procure ler as informações sobre os ingredientes que podem causar alergia. Viva a Vida! E agora vamos conversar com o padre Marcos André de Oliveira, assessor da Pastoral da Criança do estado do Paraná. Padre Marcos, qual é a importância de todas as pessoas terem alimento em qualidade e em quantidade suficiente para uma vida digna?
Quando falamos em vida digna, lembramos que Jesus diz que quer que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância. Por isso, todos têm direito a uma alimentação suficiente, uma alimentação de qualidade. Nisso, os governos têm uma tarefa importante, mas também as igrejas e também cada pessoa, porque cada pessoa com a sua conscientização precisa lutar por essa vida digna para si e para os outros, sem desperdício e com bom aproveitamento dos alimentos. A vida que a gente leva não se pode descuidar. Ou a gente leva a vida, é a vida que vai nos levar. Ou a gente leva a vida, é a vida que vai nos levar. O Viva a Vida de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a participação de todos e a sua audiência também. E agradecemos também a esta emissora, que gentilmente transmite o programa Viva a Vida. E você, amigo ouvinte, fale do nosso programa também para os seus amigos, vizinhos e familiares. Visite o nosso site www.pastoraldacriança.org.br. Tchau, gente, até o próximo Viva a Vida. Até lá, pessoal. Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pastoral da Criança. A cotação da arroba do boi gordo começou a quinta-feira com alta de 0,28% e o produto é negociado a R$ 301,90 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 290,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 295,50. O preço do quilo do frango congelado teve elevação de 2,71% e o produto é vendido a R$ 6,06. O preço do quilo do frango resfriado aumentou 6,93% e a mercadoria é comercializada a R$ 6,33. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial sofreu alta de 0,65% e o produto é negociado a R$ 9,26. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 6,00. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 6,08. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com queda de 0,06% no preço e é vendida a R$ 669,33 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve elevação no valor. A alta foi de 0,78% e a saca é comercializada a R$ 425,40 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou diminuição de 0,10% e o produto é vendido a R$ 108,42 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 0,42% e a mercadoria é comercializada a R$ 104,72. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve aumento de 0,07% e é negociada a R$ 83,09. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 78,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 70,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 77,00. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Estão abertas inscrições para cursos à distância sobre cultivo, manejo florestal e gestão de empreendimentos comunitários. As aulas são oferecidas pelo Serviço Florestal Brasileiro. Podem participar das aulas agentes de assistência técnica e extensão rural, lideranças socioambientais, professores e estudantes de ensino profissionalizante superior, além de empresários e trabalhadores do setor florestal, representantes de povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, gestores e servidores públicos. Ao todo, vão ser oferecidos 10 cursos, entre eles manejo da castanha, manejo do açaí, introdução às concessões florestais e gestão de empreendimentos comunitários. As inscrições se encerram nesta sexta-feira, 5 de fevereiro.
Para mais informações, acesse saberes.florestal.gov.br. Reportagem Paulo Oliveira. A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. Estão abertas as inscrições para cursos à distância sobre educação financeira, que serão realizados pela Secretaria Nacional do Consumidor por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Serão oferecidos os cursos Planejar para Realizar Sonhos, Dominando Emoções e Criando Novos Hábitos e Inteligência Financeira, Saia do Sufoco, Práticas Abusivas e Vício do Produto e do Serviço. Podem se inscrever nos cursos os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou qualquer pessoa maior de 16 anos. Os participantes receberão certificado de extensão pela Universidade de Brasília, a UNB. Todos os cursos terão uma carga horária de 20 horas semanais com duração de 4 semanas. Além disso, todos ocorrerão na modalidade à distância e são divididos por módulos. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro no portal Defesa do Consumidor. Reportagem Janari Damascena. O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso aprovou a inclusão de novos produtos e cadeias no Programa de Desenvolvimento Rural do Mato Grosso, regulamentando os benefícios fiscais. Peixe, feijão, gergelim, girassol, suínos e gado em pé e as cadeias produtivas de lentilha, ervilha, grão de bico, fava, trigo e amendoim foram incluídas no programa. A expectativa é que a inclusão no programa desenvolva segmentos econômicos que estavam ausentes no estado e também tem grande capacidade de agroindustrialização, contribuindo para sua verticalização. O CODEM manteve o encargo financeiro anual de 5,78% para os contratos, aditivos de renegociação de dívida e demais incidências dos financiamentos do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Mato Grosso. Foram aprovadas também 13 cartas consulta do FCO empresarial, com valor total a ser financiado de 220,4 milhões, gerando 2.140 empregos diretos e 1.414 empregos indiretos. No FCO Rural, foram aprovadas 66 cartas consultas, com valor a ser financiado de 159,3 milhões, gerando 198 empregos diretos e 245 empregos indiretos. Reportagem Rafaela Gonçalves. Rádio Dig. A rádio que a galera gosta. Mais de 1.000 empreendedores capixabas devem receber consultorias para agroindústrias. A iniciativa será realizada pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Pelo convênio, o SEBRAE ofertará 180 consultorias e 20 oficinas, com ações nas áreas de identidade visual, designer de rótulos, adequação à legislação sanitária e aos serviços de inspeção e elaboração de manuais de boas práticas no processamento de alimentos. Serão investidos mais de 1,4 milhão. O objetivo é apoiar o desenvolvimento das agroindústrias rurais e da pesca, com o fornecimento de oficinas e serviços de consultoria, visando a melhoria dos processos, produtos e serviços. Os interessados em participar devem acessar e preencher o formulário. Reportagem Rafaela Gonçalves. Vai até o dia 18 de fevereiro o prazo para o envio de sugestões para a elaboração das propostas, decreto e de portarias que consolidarão a legislação trabalhista infralegal, informa a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O objetivo da proposta é simplificar e adequar os atuais normativos que tratam de procedimentos, programas e condições de segurança e saúde no trabalho, além de disposições relativas à legislação trabalhista, inspeção do trabalho, políticas públicas e relações de trabalho. O governo afirma que a iniciativa faz parte do esforço de desburocratização da máquina pública, que começou em 2019. Reportagem Felipe Moura. Rádio Dig, a sua rádio. Fica pra você! Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da castanha do Brasil, do pirarucu selvagem e do guaraná nativo no Amazonas, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou uma iniciativa que deve expandir a economia dessas atividades. A ação, segundo o coordenador-geral de extrativismo da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Márcio Pavarino, também vai beneficiar pequenos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e seus empreendimentos.
O objetivo é agregar valor aos produtos da sociobiodiversidade, aos produtos do extrativismo que são trabalhados pela agricultura familiar e proporcionando, obviamente, o desenvolvimento regional desses produtos e que, no final das contas, vai proporcionar uma inserção desses agricultores familiares nos arranjos de bioeconomia. Isso vai trazer mais geração de renda e, consequentemente, mais melhoria de qualidade de vida para esses agricultores familiares, o que por si só também impacta no desenvolvimento econômico do país. O projeto vai contar com um investimento de R$2 milhões. Até dezembro de 2022, os recursos devem ser aplicados em atividades de capacitação e gestão de empreendimentos e em sistematização de informações do extrativismo e da sociobiodiversidade, por exemplo. A diretora-presidente da Associação dos Agropecuários de Beruri, Sandra Mude, afirma que a medida anunciada de fato contribui para a economia do setor. Pois uma cadeia fortalece a outra à medida que a bioeconomia ganha força e desenvolvimento e a sociedade passa a valorizar produtos da sociobiodiversidade como essenciais para a economia alinhada ao desenvolvimento ambiental e à manutenção dos recursos naturais, em especial na Amazônia, que possui uma diversidade de produtos que necessitam de incentivo e pesquisa para começar a serem explorados economicamente. A iniciativa faz parte do programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA e é uma parceria com o governo do estado. Reportagem Marquesan Araújo. Em janeiro deste ano, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Final, o IPCS, caiu nas 7 capitais analisadas pela Fundação Getúlio Vargas, em comparação a dezembro de 2020. De acordo com a FGV, o indicador apresentou uma queda de 0,8 ponto percentual no mês passado, passando de 1,07% para 0,27%. Os maiores recuos foram vistos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. Porto Alegre, Recife, São Paulo e Brasília tiveram quedas inferiores a 1 ponto percentual. Reportagem Paulo Oliveira. Pra você ouvir, pra você curtir, a Web Rádio que você gosta de ouvir. O Ministério das Comunicações afirmou que o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações formou maioria para aprovar o edital de leilão de frequências do 5G. Na última segunda-feira, o Conselho se reuniu para analisar a proposta do certame. Porém, o presidente da Anatel, Leonardo de Moraes, fez um pedido de vista para fazer mais análises no documento. O Ministério afirma que 3 dos 5 conselheiros da agência foram favoráveis à proposta apresentada pelo relator Carlos Manuel Baigorre. O tema voltará a ser debatido em 24 de fevereiro, data em que os demais membros do Conselho apresentarão seus votos. Reportagem Paulo Oliveira. Brasil formaliza a oferta de abertura de licitações públicas a empresas internacionais. A lista de órgãos, bens e serviços que poderão entrar no contrato de compras governamentais foi apresentada à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Segundo o Ministério da Economia e das Relações Exteriores, a medida abre o acesso a um mercado de 1 trilhão e 700 bilhões de reais por ano e acelera a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Atualmente, 48 países integram o acordo da OMC, o que dá isonomia a empresas nacionais e internacionais nas concorrências públicas. A principal mudança é que as empresas estrangeiras estão dispensadas de ter um representante legal no Brasil para participar das licitações. A exigência só será obrigatória se a empresa vencer a disputa. Ainda de acordo com os ministérios, a medida poderá aumentar as exportações brasileiras ao abrir o acesso de empresas do Brasil a licitações de outros países. Reportagem Paloma Custódio. Apesar da crise econômica agravada pela pandemia do novo coronavírus, a transferência de recursos da União para os municípios cresceu 71% em 2020 em relação ao ano anterior, aumentando as receitas correntes municipais. A informação é de um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, com o objetivo de acompanhar o comportamento das receitas municipais. A principal responsável pelo aumento é a chamada Outras Transferências Correntes da União, que somaram cerca de 34 bilhões de reais entre janeiro e outubro de 2020. Segundo a pesquisa, metade desse valor foi destinada a despesas com saúde. Já o auxílio financeiro aos municípios, até outubro do ano passado, foi de cerca de 8 bilhões de reais.
No entanto, o estudo da CNM mostra que o valor total do Fundo de Participação dos Municípios em 2020 teve queda de 4,1%, sem considerar a inflação. A CNM avalia que a crise econômica agravada pela pandemia impactou significativamente no FPM, o que torna ainda mais relevante o papel do auxílio emergencial e das demais transferências extraordinárias para a manutenção dos serviços públicos. Reportagem Paloma Custódio. Arthur Lira, do PP Alagoas, é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Com 302 votos, seu primeiro ato foi estabelecer nova eleição para a mesa diretora. Durante a assinatura de ato simbólico, na manhã de quarta-feira, 3 de fevereiro, juntamente com o presidente eleito do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira apontou a prioridade das pautas econômicas e agilidade na vacinação contra a Covid-19. Nesse momento, o foco é a união de forças no combate à maior pandemia em 100 anos, a busca de alternativas legislativas pela vacina e a consequente afirmação dos compromissos das pautas que destravarão a economia e beneficiarão, no âmbito do Brasil, os negócios, geração de emprego, de renda e favorecimento daqueles que mais precisam. O presidente da Câmara, Arthur Lira, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou em documento as pautas prioritárias no Congresso Nacional. Dentre elas, a reforma tributária, a PEC emergencial, que cria mecanismos de controle de despesas públicas para a União, estados e municípios, a PEC 188 de 2019, que busca descentralizar o orçamento, prestigiando a autonomia dos estados e dos municípios, e a PEC dos fundos públicos infraconstitucionais, que vai alocar um recurso muito significativo ao Tesouro Nacional para pagamento da dívida pública. O presidente da Fundação Liberdade Econômica e ex-diretor da Apex, Márcio Coimbra, avalia que a postura do presidente Arthur Lira será de menos enfrentamento ao executivo e de mais pragmatismo, uma vez que o Centrão tem uma agenda que não segue o mesmo sentido que a do ministro Paulo Guedes. Ele também aponta a pauta do auxílio emergencial. Eu acredito que a agenda que nós veremos esse ano do Centrão seja da prorrogação do auxílio emergencial, porque você vai atender regiões que são importantes e caras para esses parlamentares, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, e também provavelmente o Centrão deve ocupar o Ministério da Cidadania, que é quem vai distribuir esses recursos. A votação da nova mesa diretora, que comandará a casa pelos próximos 2 anos, estava marcada para segunda-feira, 1º de fevereiro, juntamente com a eleição do novo presidente da Câmara. Inclusive, os deputados chegaram a escolher os candidatos para os cargos, mas assim que Arthur Lira foi nomeado como presidente da instituição, sua primeira determinação foi anular a votação da mesa diretora. Segundo ele, o bloco partidário de Baleia Rossi só foi formalizado após o prazo estipulado e, por isso, não deveria ser considerado. O resultado da votação da nova mesa diretora foi divulgado no fim da manhã de quarta-feira. Reportagem Paloma Custódio.